Bem, senhoras e senhores, bom dia mais uma vez. Eu espero que você esteja assistindo essa aula no período da manhã. Ah, professor, só porque o senhor quer, né? Mas é o que a gente quer, né, gente? Vamos lá. Vamos dar início a mais uma aula de biologia. Professor, o que a gente vai fazer nessa aula? Vamos continuar mais um conteúdo? Não. Nós vamos corrigir o que ficou para trás, né? Ficou para trás, a gente vai lá, volta, vamos destrinchar todas as questões e assim a gente acaba fazendo uma revisão dos conteúdos. Então, lá no conteúdo do segundo ano, nós estamos vendo o que? O reino animal, certo? No reino animal, o professor é dividido em dois grupos que eu vou chamar de invertebrado e o grupo dos vertebrados. A gente já viu disso lá em sala de aula, né? No grupo dos invertebrados, eu tenho os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos. A última aula vocês viram sobre os moluscos e anelídeos, que foi o que a gente fechou, tudo bem? Então tem ali exercícios que a gente vai resolver agora a partir de moluscos e anelídeos, tudo bem? Então vamos para frente, que atrás vem gente. O que eu preciso, gente? Eu preciso que vocês analisem a questão e ver o que está pedindo enunciado e a gente vai lá para a resposta, tá? Então eu vou mostrar aqui a questão para você e aonde ela está lá na sua apostila, porque se porventura lá na sua aula você tenha, desviado um pouquinho sua atenção, tá lá na sua apostila, gente. Então sempre, quando for resolver o exercício, pegue a sua apostila, você pode consultar nesse momento, eu deixo, tá? Vamos lá. Os animais, animais de corpo mole, sem esqueleto, mas geralmente protegido por uma concha calcária. Gente, já deu aí a principal característica desse grupo, corpo mole e concha calcária, tá? Quem são eles, professor? São denominados, obviamente que a gente está falando dos molúsculos, né? A classe dos, vamos aqui, exclusivamente no mar, tem cabeça diretamente aos pés. Professor, se tem cabeça diretamente aos pés, cabeça, céfalos, pés, podes. Então eu estou falando dos cefalópodes, né? Cabeça ligada ao pé, que eu tenho como exemplo principal lá no filme Bob Esponja, eu tenho o Lula molusco, né? Ele é um exemplo principal de um cefalópode, cabeça e os tentáculos ali, certo? Vamos aqui. A classe que compreende as ostras e mexilhões, professor, eu estou falando de ostras e mexilhões, então ele vai ter uma concha, né, que abre e fecha, dupla, se eu estou falando de ele é um bivalve, tá? Aqui, enquanto os animais marinhos de água doce terrestre, cuja concha é espiralada. Então, professor, animais com concha espiraladas, eu vou dizer que esse grupo está se tratando da classe dos gastrópodes, que inclusive eu tenho um lá na minha casa que teve um acidente essa semana com ele, eu acho que ele perdeu a vida, tá? Depois eu conto essa história. E ainda a classe dos, cuja concha lembra uma pequena presa de elefante, professor, aberta. Então, gente, com todas essas características que ele falou ali, se não for A, não for B, não for C, não for D, é letra E, né? Então, quem colocou essa letra aí, pode sucesso, tudo bem? Vamos para frente, que atrás vem gente. Então aqui eu coloquei as principais características de cada um, o cefalópode, o bivalve, né, o gastrópode, e cada um deles, e você pode verificar isso também lá na sua apostila, tá? Mais uma, pessoal, vamos lá para verdadeiro e falso. Com base nas características dos moluscos, assinale verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. Por que tem essa bolinha vermelha aqui, que ela apareceu aqui magicamente, tá? Mas a gente vai dar continuidade independente disso. O molusco apresenta simetria radial. Gente, nós nem vimos esse tipo de simetria ainda. Nós só falamos de simetria bilateral, que eu corto o bicho no meio, dos dois lados eu vou ter que encontrar as mesmas características, tá? Simetria radial a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tudo bem? Professor, o corpo é constituído por cabeça, pé e massa visceral. Cabeça, pé, né, e massa visceral. Eu estou falando de uma característica dos moluscos? Sim, professor. Os bivalves possuem sifões para entrada e saída de água? Sim, gente. Os bivalves, gente, eles não vão ter lá a estrutura que eu vou chamar de rádula, né? Então o processo de alimentação deles se dá por filtração. Então a água vai entrar e vai sair do corpo desse indivíduo através dessas estruturas que eu vou chamar de sifões. Professor, a composição da concha externa é calcária e celulósica. Falso, tá? Então aqui,
Ah, agora nós entendemos por que essa bolinha vermelha tá ali, né? Então aqui, gente, olha só, concha rígida à base de carbonato de cálcio. Então por isso, gente, que essa resposta está errada, tá? Não tem nada a ver com celulose aqui, tudo bem? E aqui nós temos as principais características dos moluscos: cabeça, massa visceral e pé muscular, tudo bem? A professora está aqui na minha frente fazendo aquela musiquinha: cabeça, massa visceral e pé, né? Vamos para frente que atrás não tem ninguém, né? A pérola é uma estrutura de origem orgânica que se forma como um sedimento ou um micro-organismo que penetra entre o manto e a concha do molusco. Gente, isso aqui é um material de extrema importância econômica, tá? Quando a gente fala de pérola. Quem tem tá com a grana, né? Tá com a bufunfa, aquele colarzão de pérolas é bastante dinheiro, tá? Uns bitcoins aí você compra um colar desse daí. Causando uma irritação nessa região. Como a proteção, o animal forma uma estrutura chamada de bolsa pelorífera, que envolve totalmente a partícula invasora e fará a deposição do nácar, substância que se cristaliza, formando várias camadas do corpo estranho. Gente, então aqui a questão, ela está dizendo como que a pérola se forma, né? Isso pode acontecer de forma natural e hoje, graças às ações econômicas, ela também está acontecendo de forma induzida. Gente, é a mesma coisa que pegar um grão de areia e colocar no seu olho, né? Você vai sentir isso daí, é um incômodo. Então, quando esse grão de areia, ou seja, essa substância, ela entra dentro da concha, vai provocar também uma irritação. E isso faz com que o molusco ele comece a produzir essa estrutura, que nós chamamos de madrepérola, né? Para se proteger. Quem faz isso? Olha aqui, o molusco produtor de pérolas pertence à classe dos gastrópodes? Não, professor, tá? Pertence à classe dos bivalves. Vamos aqui à principal característica dessa classe. Professor, por quê? Bivalves lá, né? Aquela concha bonitinha que tá lá no fundo do mar, ela vai pegar, abriu, tem uma pérola dentro. Uma não, gente, ele pode produzir várias pérolas. Existe até uns videozinhos no YouTube que você pode depois lá dar uma pesquisadinha, né, por produção de pérolas, você vai ver como que se dá esse processo aí de forma artificial, tudo bem? Então vamos lá para frente. A rádula presente em certos moluscos tem por função. Por que presente em certos moluscos? A gente já viu lá que os bivalves não vão apresentar essa característica, né? A rádula serve para quê, professor? Para ralar os alimentos. Não onde que ela está encontrada? Aqui, ó, né? Aqui perto na boca. É como se fosse uma língua do indivíduo, né? Então, como eles são indivíduos rastejantes, ficam sempre lá no substrato, eles utilizam essa estrutura para ralar os alimentos, a matéria orgânica, para ele poder se alimentar, tudo bem? Então, resposta correta aqui é a letra D de Deus, né? Segurando a mão dele que a gente vai, tá? Os moluscos são animais que apresentam o corpo mole e normalmente possuem conchas. De maneira geral, o corpo desses animais costuma ser dividido em 3 partes básicas, que a gente já respondeu no início dessa aula, né? Cabeça, massa visceral e o pé. Aqui, professor. Cabeça, massa visceral e o pé do indivíduo. Tudo bem? Vamos para mais uma? A gente está com tempo. Opa, vamos lá na sua página, na primeira página de atividade da sua apostila sobre os anelídeos. Os indivíduos, o que? Principal representante, las minhocas, né? Corpo cilíndrico, metamerizado, né? Dividido por anéis, formando anéis. Vamos aqui às principais características desses indivíduos. Os anelídeos terrestres são encontrados em ambientes úmidos, pois as trocas gasosas acontecem. Gente, as trocas gasosas desse indivíduo acontecem através da pele. Então ele tem que estar no ambiente úmido. Imagina se estiver numa terra seca, esse indivíduo vai fazer essa troca gasosa? Não, a pele dele vai ressecar, tá? Então, professor, por que essas trocas gasosas? Por meio das trocas gasosas que acontecem através da epiderme. A gente já viu lá também no início do nosso bimestre, né? Essas estruturas. Quando eu falo de epiderme, eu estou falando da nossa pele, tudo bem? UniOeste, o motivo de grande sucesso da agricultura orgânica é a preservação do meio ambiente. Opa, olha que informação importante. A melhoria das condições de vida dos agricultores é a redução do uso dos agrotóxicos.
Em razão disso, existem espécies tais como minhocas, que são as primeiras a desaparecerem com a utilização de produtos químicos que servem para indicar a qualidade do solo. Ô professor, nós sabemos que a minhoca tem uma função importante lá no solo, na aração do solo, produção de humus, né? Então colocou agrotóxico ali, ela tende a sumir. Vamos aqui. Assinale a alternativa cuja classificação dessa espécie. Gente, se você voltar lá na nossa aula, a nossa primeira imagem, eu estou falando desse indivíduo. Se eu estou falando desse indivíduo, as minhocas, elas têm poucas cerdas. Se elas têm poucas cerdas, ela é um indivíduo da classe dos oligoquetas. Oligopocoquetas. Eu estou falando de cerdas, tudo bem? Vamos para mais uma? Durante a caminhada com maré baixa na areia da praia, um estudante encontrou um pequeno animal e classificou imediatamente como um anelídeo. Opa! Presta atenção, lá no mar, nós vimos também lá na aula passada que existe um representante dos anelídeos, né, marinho, com bastante cerdas, certo? Vamos aqui. Qual das características a seguir teria fundamentado seguramente tal conclusão e que classe deveria pertencer a esse animal? Gente, já vou dar uma dica para você, tá? São os poliquetas, ou seja, muitas cerdas, né? Então, corpos segmentados com metâmeros visíveis, né, os anéis, muitas cerdas em habitats marinhos, caracterizando um poliqueta. Então, resposta certa, letra A de amor, né? Ô, professor, tá apaixonado. Lê essa tirinha e responda as questões. Vamos aqui, gente. Eu tenho aqui, então, um passarinho, um ratinho ali, né? Conversando com uma minhoquinha. É coisa que não vai acontecer muito no nosso cotidiano, né? Uma minhoquinha olhar ali com um passarinho e ter esse tipo de diálogo. Vamos lá. O corpo das minhocas tem vários corações. Bom, né? Porque tem gente que não tem nenhum coração, né, pessoal? A gente fala assim, pessoal, não tem um coração, né? O coração do professor é grande, cabe todo mundo aqui, bem brando, né? Vamos aqui. Meus corações, vamos aqui. Te amarei para sempre. O professor está ceguinho. Meus corações estão partidos. Adeus, corações. Sentirei sua falta no fundo dos corações. Estou com os meus corações sangrando. Estou perdendo o apetite. Carinha do passarinho chega a ser até engraçado, a gente, quando a minhoca fala esse dia dos corações. Você lembra lá na última aula que a gente viu lá, né, os corações das minhocas, que não é bem chamado um coração? Quais das estruturas do sistema circulatório das minhocas o personagem da tirinha está se referindo? Gente, os 5 pares de vasos sanguíneos que está lá no corpinho da minhoquinha. Vou mostrar aqui para vocês, ó, né? Similar, professor, a um coração, né? Então aqui, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa analogia aqui da minhoquinha, os 5 corações dela, está aqui, os 5 vasos sanguíneos que ela tem lá no seu corpício, tá? Vamos retomar mais uma vez aqui as cerdas, as características principais deste grupo, tá? Vamos para mais uma, tem mais uma. Opa, encerrou por hoje. Vou deixar mais 5 exercícios para vocês. Dizer que eu estou morrendo de saudade de estar de volta nessa sala de aula, né? Entrando com aquele, hoje eu não tô bom, mentira, hoje eu tô bom demais, né? Enfim, pessoal, cada um em casa cuidando da sua saúde para voltar com bastante saúde e proteger a vida do professor que está aqui, né? Principalmente eu. Beijo do gordo e até a próxima aula. Pode encerrar.